Conselheiro Anselmo, com a palavra. Excelência, com relação ao processo 7058 de 2016, aqui nos bastidores, arguido pelo conselheiro Alberto, eu acabei falando com o custo, mas na verdade o ônus financeiro do convênio do Detran com a Cremal é sem custo, sem ônus, tá? Ok. Esclarecimento. E retomando o processo 530 de 2014, é uma contratação direta na forma do 24, inciso 4º, entre a Prefeitura de Maceió e a Plasfilme Comércio e Serviços Gráficos, objeto aquisição de serviços de impressão gráfica, prazo de 60 dias, valor cerca de R$245 mil, com as publicações do extrato e sua ratificação em Diário do Município, de 13 de janeiro de 2014. O Ministério Público atuou através do ofício Parecer 6627/2016. No gabinete observamos a documentação constante dos autos e também, escorado no entendimento ministerial, trazemos voto para que julguemos regular esse ato de gestão e o seu correspondente registro, a anotação. Por derradeiro, o processo 16550 de 2013, que cuida de uma adesão à ata de registro de preço, oriunda de um pregão eletrônico, pela Prefeitura de Maceió e a empresa BRA Serviços Técnicos Limitada. O objeto é a execução de serviços de limpeza, conservação predial, para atender a sede e as unidades escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, no valor de cerca de R$4.250.000 por 12 meses, com a publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Município, em 21 de outubro de 2013. O Ministério Público funcionou através do parecer 734 de 2017, indicando a regularidade. E no gabinete também feita a análise da vasta documentação constante dos autos e, entendendo como entendeu o órgão ministerial, trago o voto no sentido de julgar, regular, procedendo-se ao registro de anotação também do contrato 141 de 2013, que foi o resultante desta adesão, senhor presidente. São os meus votos nesses processos de controle de atos de gestão. Senhor relator, só recapitulando, é o processo TC 211/2015, 530/2014 e o processo 16550... 7058 de 2016, senhor presidente. 530 e 16.550. Ok, com a palavra o Ministério Público. Esses três. Senhor presidente, senhores conselheiros, foram relatados processos que tinham por objeto ajustes, contratos, convênios firmados pelo Poder Público. Em todos eles houve a manifestação ministerial favorável no sentido da regularidade de tais ajustes, manifestações estas que eu ratifico nesta oportunidade, senhor presidente. É o parecer. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovados. Senhor presidente, então, agora vamos às comunicações. Estou retirando de pauta, senhor presidente, processo 211 de 2015,
é um processo em que há uma manifestação da diretoria de informática. Nos autos, eu pedi informações a respeito, até para verificar se quem deu aquela informação teria competência para dar em virtude do cargo que ocupava à época. Em função disso, estou fazendo uma diligência interna e assim que tiver informação, eu vou pautar este processo. No mais, como informei no início, tem 2 processos, um de aposentadoria e um de sancionamento, aplicação de multa, em que Vossa Excelência funcionou como procurador do Ministério Público, senhor presidente. Aí seria necessário... Teríamos quórum para relatar e julgar. Eu me declaro Exatamente, impedido. nessa. Ok, então, sendo assim, são os processos, excelências, de sancionamento, o 14596 de 2015, que foi o não envio da prestação de contas do exercício de 2014, aplicação de multa em seu patamar mínimo de 100 PFAUs. Aqui, o Ministério Público atuou através do parecer 2351 de 2017, opinando pela manutenção, aplicação da multa, considerando assim a defesa insubsistente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, senhores relatores, trata-se do processo 14596 de 2015, em que se pretende, a partir da deflagração do FUNCONTAS, a aplicação de multa ao gestor da Secretaria de Estado e Comunicação, da SECOM. O colega, então procurador, manifestou-se no sentido do não acolhimento da defesa e da aplicação de multa. O colega manifestou-se no sentido de que a resposta apresentada não teria o condão de afastar a multa, pois não teria havido justificativas para eximi-lo da responsabilidade pelo não envio. O gestor teria juntou aos autos um ofício referente ao envio do balancete de dezembro de 2014 e não documento referente à prestação de contas geral. Desta forma, não instruiu a defesa com documentos que pudessem elucidar a questão. Então, senhor presidente, eu ratifico a posição do colega no sentido da não aplicação da penalidade. É o parecer. Da aplicação. Perdão. Pelo não acolhimento da defesa e pela aplicação da penalidade. Troquei, perdão. E obrigado pela atenção. Exatamente, pelo não acolhimento da defesa e aplicação da penalidade. Ratifico o parecer. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Alberto Pires. Vossa Excelência, senhor presidente. Como voto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho Vossa Excelência também. Senhores, tenho também esse último processo, que é o processo 3854 de 2014. É um processo de aposentadoria com provenças proporcionais, cuja interessada beneficiária é Ana Janira Rego Soares, com o mesmo, e que funcionou aqui o Ministério Público através do parecer 4492 de 2016, que trago pelo registro, senhores, o órgão ministerial com a palavra. Senhor presidente, reitero a manifestação pelo registro do ato e o parecer. Em discussão e votação, conselheiro Alberto Pires, Voto com acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. conselheiro Sérgio Maciel. Também voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Então, ambos os processos aprovados, senhor presidente, devolvendo a presidência. Conselheiro Anselmo, com a palavra. Excelência, Encerrada a sua pauta. encerrar a minha pauta de hoje. Senhores, eu passo a relatar inicialmente processos de aposentadoria. São eles o processo TC 10.833, oriundo do AL Previdência, possuindo como interessada a senhora Gedalva Damasceno Costa,
Se trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais da ex-servidora da Prefeitura Municipal de Inhapi. Trago também o processo TC 1532/2007 da Prefeitura Municipal de Porto Calvo, possuindo como interessado o senhor João Lourenço da Silva, ex-servidor da Secretaria Municipal de Educação daquele município. E se trata de uma aposentadoria voluntária especial do magistério. Trago também o processo TC 11167/2015, que possui como interessada a senhora Valdete Maria da Paz, processo oriundo do Piranhas Prev, ex-servidora da Prefeitura Municipal de Piranhas. Se trata de uma aposentadoria por invalidez. Trago também o processo TC 4309/2017, oriundo do AL Previdência, e que possui como interessada a senhora Vera Lúcia de França Madeiros, neste caso uma pensão por morte. Trago também o processo TC 6640/2016, do AL Previdência, que possui como interessada a senhora Maria Francisca Aparecida de Aquino Batista, também uma pensão por morte. Processo TC 13.228/2018, também oriundo do AL Previdência, que possui como interessado o senhor Carlos Alberto Falcão Pedrosa, também se trata de uma pensão por morte. E, por fim, o processo TC 15.848/2018, oriundo também do AL Previdência, que possui como interessada a senhora Yasmin Torres Alvim de Araújo. Se trata também de uma pensão por morte. Em todos os processos eu estou ordenando o registro dos atos de concessão do referido benefício previdenciário, com fundamento nos artigos 97, inciso 3, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em dar ciência desta decisão aos respectivos órgãos ou instituições previdenciárias para fins da devida compensação financeira e em determinar a devolução dos autos à origem. É como eu estou votando com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, em todos os processos houve a manifestação ministerial no sentido do registro dos atos, manifestações estas que eu ratifico nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Todos aprovados. Senhores, trago para relatar agora processos FUNCONTAS, que eu vou fazer a leitura resumida. O primeiro processo é o TC 18.172/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, possuindo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho, referente ao envio intempestivo de cópia do balancete do mês de dezembro de 2010. O processo teve notificação do gestor, que apresentou defesa, porém sem tramitação pelo Ministério Público de Contas, e eu estou ex officio reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente por ter transcorrido prazo superior a 3 anos com a paralisação do feito. Como eu estou votando, no sentido de reconhecer a prescrição e determinar o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do TCU. Votando também por dar conhecimento ao gestor, remeter cópia da decisão à Corregedoria da Corte e publicar a presente deliberação. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, nos autos eu verifico que houve um despacho ministerial no sentido de que fosse verificado junto ao FUNCONTAS a data de recebimento da documentação. É um despacho de 2015
E eu acredito que a prescrição reconhecida por Vossa Excelência deve ter ocorrido posteriormente nesse período, já que estamos em 2019. O senhor está aplicando a de 3 anos, a trienal. Intercorrente, exatamente. Perfeito. Então, nesse caso, tendo em vista que trata-se de um fato posterior à manifestação do Ministério Público, manifesto-me no sentido do reconhecimento da prescrição nos autos. É o parecer, senhor presidente. Essa aqui, ó. Ok. Em discussão? Em discussão? Eu acredito que sim. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Com meus ressalvos, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Alberto, como vota? Vossa Excelência, senhor presidente. É. 2015, né? E 18 de novembro de 2015. Ok. Nós não entendemos, também eu acho que é um ponto sensível que deve ser colocado pelo Dr. Ricardo, que nosso gabinete entende que esse tipo de ato, por ser inequívoco, não seria suficiente a interromper a prescrição da pretensão punitiva, né? A prescrição intercorrente. Então, talvez seja um outro ponto que a gente possa discutir. Venho sempre coloquei para a doutora Estela, havia um forte debate, eu ainda não proclamei o resultado. Perdão, é que eu entendi que havia Paralisação total, né? paralisação por 3 anos, mas nesse período teria havido algumas manifestações. Vamos recapitular. A obrigação, ela é de dezembro de 2010. Dezembro de 2010. Houve um primeiro encaminhamento, houve abertura do processo em 12 de dezembro de 2011. Nosso gabinete entende que não é uma causa interruptiva. Houve um despacho de encaminhamento em 2015, um despacho do chefe de gabinete da presidência, encaminhando os autos ao gabinete do conselheiro Luiz Eustáquio. Posteriormente, nós encontramos alguns despachos no ano de 2015, inclusive o despacho proferido pelo Ministério Público de Contas, Terceiro pacote, né? pela assessora do Ministério Público de Contas, razão pela qual, no nosso entender, não seria causa interruptiva da prescrição, né? O processo ele ficou agosto, julho. Existe, apenas para que Vossa Excelência possa ter ideia, um despacho eletrônico da responsável pelo FUNCONTAS no dia 28 de julho de 2015, um mero encaminhamento, e no dia 14 de agosto de 2018, mais de 3 anos, nós encontramos um despacho do gabinete encaminhando os autos ao Ministério Público de Contas, mais de 3 anos, portanto, se confirma a prescrição realmente, paralisação total, sem a prática de qualquer ato, por mais de 3 anos. Continua em discussão. Senhor presidente, pedido de esclarecimento. Então, antes do despacho, 3 anos totalmente paralisado. Totalmente paralisado. Pronto.
Poderia só esclarecer o entendimento? Eu concordo, o Ministério Público entende que nesse caso está configurada a prescrição, apenas então, já que há um entendimento divergente, para manifestar o meu entendimento com relação a essa questão, penso que o primeiro marco interruptivo da prescrição, ele se dá a partir do momento em que há o início da apuração ou do procedimento voltado à aplicação da penalidade. Eu considero como a data adequada a data do protocolo do ofício do FUNCONTAS. Seria esse primeiro marco interruptivo daquele prazo quinquenal. Quando é que começa o prazo? A partir do cometimento da ilegalidade, se há uma infração à norma, ou no caso de ação de uma determinada conduta, uma obrigação de fazer que não foi, ou seja, o ilícito decorre de uma omissão, da data do vencimento da obrigação. Então, correriam 5 anos. Nesses 5 anos, a partir do momento em que ocorre a abertura do procedimento, eu entendo que interrompe o prazo. A partir daí, o prazo torna a correr e poderia ser interrompido também pela citação e, ao final, somente pela decisão final. Seriam esses os marcos que eu trabalho. Com relação ao marco trienal daqueles 3 anos, eu interpreto que ele deve ser aplicado, e aí eu penso que a questão de senso em relação a abertura do processo. Ele deve ser aplicado após a abertura do procedimento. Esses 3 anos têm que ser aplicados na forma que está disposto no artigo, ou seja, com o procedimento totalmente paralisado. Paralisação total, né? Eu não conjugo os marcos interruptivos do artigo 2º, salvo engano, com o do parágrafo que fala do artigo 1º. Posteriormente à decisão final, teria esse outro prazo de 5 anos, que seria o prazo para a execução. Então, em linhas gerais, de forma resumida, são esses os marcos que eu entendo que são cabíveis. Eu penso que esse tema merece uma reflexão maior e, se possível, uma uniformização do tribunal, mas se não vem ao caso de tecer maiores aprofundamentos aqui na ocasião, reitero, então, a manifestação no sentido da prescrição, tendo em vista que o eminente relator mencionou que o processo ficou totalmente paralisado pelo período de 3 anos antes do envio ao parquet. Nesse sentido, então, manifesto-me pela prescrição intercorrente, no caso, em análise. É o parecer, senhor presidente. Vossa Excelência entende, portanto, que a prescrição intercorrente ela começa a partir da abertura do processo. Perfeitamente. A partir da abertura do procedimento, teria a interrupção do marco quinquenal, e aí aí seria possível aplicar a prescrição trienal. Há uma discussão, e aí realmente eu ainda estou analisando, da possibilidade de se aplicar concomitantemente os 2 prazos após a abertura do procedimento, o quinquenal e o trienal. O quinquenal, que também correria, mas submetendo-se aos marcos interruptivos que a lei estabelece, e o trienal somente naquele caso excepcional do processo totalmente paralisado. Seria esse o entendimento que eu, nesse momento, defendo, senhor presidente. Ok. Vai ter espaço para muita discussão. Oi? Vai ter espaço para muita discussão. Não Vamos por partes. Doutor Ricardo, o senhor entende, então, da interrupção da prescrição penal por mais de uma vez, é isso? Sim, eu entendo que ela pode ser... Conjugando os 2 normativos? Não, eu não conjugo os 2 normativos. Eu entendo que, no caso de prescrição, a gente só pode aplicar uma norma. A gente tem que definir diante da lacuna qual norma aplica. Ou a gente aplica a norma do Código Civil, que é a opção do TCU, ou a gente aplica a norma da 9873, que é uma outra opção, ou alguma outra norma relativa à prescrição. Eu não entendo ser possível criar uma terceira norma mesclando essas possibilidades. Quando se fala em interrupção, normalmente a lei não diz lá se o prazo volta a ocorrer ou não, mas geralmente o termo interrupção ele está associado a como é que eu vou expressar? A recontagem do prazo do início. Ele não significa uma paralisação total. É diferente da suspensão. Quando nós suspendemos, paralisa e torna a correr posteriormente do fato que justificou a suspensão pelo que resta. A interrupção não. Geralmente ela enseja uma recontagem. Então essa seria a aplicação nesse caso. O prazo de 5 anos antes da abertura do procedimento, durante o procedimento 5 anos também e ao final. Só tem essa peculiaridade porque a lei prevê um prazo trienal específico para uma situação de inércia total. E aí, no meu ponto de vista, essa inércia total compreende não praticar nenhum ato, inclusive meros de despacho de encaminhamento, mas eu sei que aí tem entendimentos, né, em outros sentidos, respeito todos, né, mas é um entendimento atual. Eu acredito que num desenvolvimento maior a gente pode chegar a um consenso quanto a isso aí. Ou não, né, porque vai se tornar... Confesso que a renovação da interrupção por mais de uma vez melhor alberga, né, a ação do tribunal e o patrimônio público, né? Mas, o senhor Rodrigo, o prazo da intercorrência, por assim dizer, foi até antes
pronunciamento ministerial, não foi isso? Posterior, foi antes. Foi antes, né? Ok, mas daqui eu Não, talvez não tivesse entendido direito 11 e 15. Ele estaria prescrito independentemente do entendimento que se adote. Não, Pelo tudo bem. entendimento do gabinete, ele está prescrito pela intercorrente. Pelo gabinete do pelo gabinete do Ministério Público, a gente teria prescrição intercorrente porque decorreu um período superior 3 anos. a 3 anos Parado. após a abertura do processo e o primeiro ato posterior à abertura do processo estaria prescrito de qualquer Ok. forma. Eu tenho dificuldade de compreender como é que pode ocorrer a prescrição intercorrente sem que nós não tenhamos uma relação jurídica processual instalada e estabilizada, né? Por isso que, fazendo a conjugação, uso apenas um diploma normativo, mas fazendo uma interpretação sistemática daquele dispositivo da Lei 9.873, eu tenho muita dificuldade em compreender como é que poderia se interromper ou se gerar uma prescrição intercorrente antes mesmo do surgimento de uma relação jurídica processual entre as partes. Nós temos um procedimento, se ninguém nega que temos um procedimento aberto, mas nós não teríamos uma relação jurídica processual a justificar a incidência de uma prescrição intercorrente. Tem outros pontos também que ao longo do tempo a gente pode ir discutindo, mas como nós estamos aqui especificamente numa prescrição intercorrente, comprovadamente após a notificação do gestor, após o surgimento da relação jurídica, nós não teríamos esse ponto. Mas deixo à vontade o Ministério Público para, se quiser, se manifestar sobre os... Bom, só a título de complementação, a questão da existência ou não da relação jurídico-processual, no meu sentir, ela não é essencial para o reconhecimento da prescrição. Não, a intercorrente, estou falando da intercorrente. Ah, da Não intercorrente. pode ter uma prescrição intercorrente sem que seja no curso da relação processual. Para mim, o regime jurídico da prescrição, ele varia de acordo com o ramo do processo do direito que a gente está estudando. A prescrição no direito tributário, por exemplo, ela vai gerar a extinção do crédito tributário. A prescrição no processo penal, ela vai gerar a extinção da punibilidade. A prescrição no processo civil, ela extingue ou ela suspende a eficácia da pretensão, mas não do direito, diferente da decadência. Já há uma diferença. Você pode utilizar, então, como defesa, mas não pode ajuizar uma demanda. Já é diferente. Direito uma coisa, pretensão outra. Exatamente. O direito potestativo ele seria extinto pelo prazo decadencial. No caso da prescrição é diferente. No ramo do direito administrativo, a gente tem a Lei 9.873. O que eu quero afirmar é que eu não vejo como a gente querer aplicar uma teoria uniforme com relação a todos os ramos. Vai depender muito da norma aplicável ao caso. Eu sei que tem um trabalho de Agnello Amorim Filho, é um trabalho reconhecido e respeitadíssimo, mas a gente tem que observar que cada ramo vai ter suas peculiaridades. Por isso que eu falei no começo, eu não mesclo as regras. Nesse caso, a própria lei, por opção do legislador, estabeleceu a possibilidade da prescrição ocorrer durante o processo e não há essa questão da necessidade de existir uma relação jurídica processual nos termos do processo civil. Até porque aqui a gente tem que observar que numa relação de direito administrativo já existe uma relação prévia que impõe ao jurisdicionado do tribunal, nesse caso específico, de cumprir determinados deveres. Esses deveres são pré-existentes. Já uma relação jurídica que o obriga a praticar algo e que é diferente, por exemplo, do processo civil quando a gente fala do surgimento da pretensão, que geralmente ocorre da lesão ao direito, como na responsabilidade civil, e que a partir dali surge uma relação direito material, você começa a contagem do prazo prescricional e assim por diante. Então, eu vejo que, nesse caso, já existe uma relação prévia que obriga o gestor a praticar um determinado ato que ele não praticou. O tribunal tem um prazo para iniciar a apuração desse ato, desse ilícito. A partir do momento que ele inicia, interrompe a prescrição e, caso ele não atue, ele fique inerte, nesse período pode haver a prescrição por uma opção do legislador, que colocou no artigo 2º. Para desconsiderar essa opção, eu teria que buscar um fundamento ou constitucional, no sentido de que essa regra seria inconstitucional, ou não aplicar a regra da 9.873.
porque a partir das premissas teóricas que a gente utiliza, eu acho que elas são muito assentadas de acordo com o ramo ou de acordo com a norma aplicável ao caso. Mas, enfim, o tema da prescrição e da decadência a gente Doutor já Ricardo, debateu aqui já várias vezes. Não, mas É algo já- eu acho muito interessante. E essa visão do conselheiro Rodrigo, a partir do processo civil, eu acho uma visão muito boa, até porque eu gosto do processo civil, acho muito interessante, mas a gente tem que verificar nos casos como seria possível aplicar. Então, Vossa Excelência considera que há um cidadão comum e há um cidadão qualificado quando se trata da gestão pública do controle externo. Eu não tenho dúvida, conselheiro, que a partir do momento que a pessoa ela é investida na função pública, ela assume um dever, que é um dever geral de prestar contas, que decorre do 70, parágrafo único, pré-constituído. O parágrafo 1 do artigo 70 ele impõe a todos, inclusive aos particulares, o dever de prestar contas. E esse dever, ele cria até uma peculiaridade, que nos processos de contas ocorre a chamada inversão do ônus da prova. O gestor deve apresentar, deve comprovar a regularidade dos recursos, do uso dos recursos públicos. Então, diferentemente da ação de improbidade, em que o Ministério Público ele deve fazer a comprovação da ocorrência dos fatos, da materialidade, eventualmente do dolo da culpa, a depender de qual improbidade a gente está falando, do 9, do 10 ou do 11, no processo no Tribunal de Contas, aqui nesse âmbito, o gestor tem o dever de demonstrar regularidade. E um dos instrumentos da fiscalização corresponde justamente no envio das informações. Diante dessa situação, é que eu acredito que há essas peculiaridades, né, nesse sentido, mas eu penso que a gente só vai ter uma solução mesmo quando isso for normatizado, né, que é o que alguns tribunais fizeram. Enquanto a gente estiver aplicando, né, por analogia, vamos ter esses questionamentos, essas discussões, que eu acho que são muito interessantes. É um posicionamento meu. No Ministério Público também temos divergências e entendimentos diferenciados em relação a isso, senhor presidente. Ok, então proclamo o resultado aprovado pelo reconhecimento da prescrição do processo 18.172/2011. Duplamente intercorrente, né? A depender do entendimento, né? Verdade. Trago também o processo TC 16.026/2009, Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN-AL, possuindo como responsável o senhor Antônio Sapucaia da Silva, referente ao envio intempestivo do contrato de número 08/2008, firmado com a empresa Thomas Greg e Sons Gráfica e Serviços Limitada. Processo sem notificação do gestor, neste caso aqui a prescrição da pretensão executória, tá? Pretensão executória. Processo sem notificação do gestor, sem notificação prévia, porque assim era o regime jurídico da época, sem defesa, houve a confecção do acórdão em 2010, acórdão de número 105/2010, houve uma notificação pessoal do gestor em 17 de março de 2010. Acho que só sendo uma vez, né? 2010. Parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, opinando pelo reconhecimento houve a interposição de recurso posteriormente, houve parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, opinando pelo conhecimento do recurso, todavia sugerindo o seu não provimento, e parecer do Ministério Público de Contas em 2018, opinando pela prescrição da pretensão e consequente arquivamento. Nós estamos acolhendo a prescrição da pretensão executória e determinando o arquivamento do feito. O mesmo nós estamos fazendo com relação ao processo 3324/2014 da Secretaria Municipal de Finanças de Capela, que possui como responsável a senhora Alicia Gomes Barros Melro Calheiros, referente ao não envio da sexta remessa do SICAP, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2013. Processo com notificação do gestor, que não apresentou defesa. Foi proferido o acórdão de número 162/2014.
Houve uma notificação do acórdão em 9 de julho de 2014, sem tramitação do processo pelo Ministério Público, nem antes nem após o acórdão do Tribunal de Contas, e nós estamos acolhendo ex officio a prescrição da pretensão executória em ambos os processos, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 169, inciso 2 do Regimento Interno da Corte, dar conhecimento ao gestor, remeter cópia à Corregedoria para adoção das providências cabíveis. É como estamos votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, em relação ao processo 16026/2009, o Ministério Público de Contas emitiu parecer no sentido do reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o prazo entre a manifestação do órgão jurídico do TCE, em 25 de fevereiro de 2011, até 20 de fevereiro de 2018, teria transcorrido mais de 3 anos. Então, o colega entendeu que aqui seria o caso da prescrição do parágrafo 1º do artigo 1º, portanto, a intercorrente. E, nesse sentido, eu ratifico o entendimento do colega. No processo 3324 de 2014, como bem assinalado pelo eminente relator, ele não passou pelo Ministério Público de Contas. Todavia, o relator informa que teria havido acórdão em 2014, em 9 de julho de 2014, e aí aplicaria a prescrição. Aí, nesse caso, seria a aplicação do prazo de 3 anos? Prazo de 3 anos, prescrição Interessante. intercorrente Realmente, também. nesse aspecto, eu É o mesmo caso do imaginava... anterior. Assim, eu realmente teria que fazer uma reflexão. Não tinha pensado na aplicação desse prazo do parágrafo 1º para a pretensão executória. Realmente, eu estava imaginando apenas naquele prazo, mas teria que imaginar o porquê não, né? A regra geral fala no prazo para... enfim, nesse caso seria configurado 5 anos só em julho desse ano, né? Se for aplicar os 5 anos. Enfim, sem prejuízo de maiores reflexões quanto à aplicação do prazo trienal após a constituição do crédito não tributário, da aplicação da penalidade, eu manifesto-me pela possibilidade de reconhecer a prescrição no caso concreto, senhor presidente. Nos dois casos. Em discussão. Senhor presidente, os processos todos tratam de aplicação de multa Pretensão executória. e pretensão executória, não é isso? Ok, obrigado. Em votação, conselheiro Anselmo. Excelência, abro a divergência, entendendo que faleceria competência a esta Câmara, apesar do que pretensamente já decidido pelo Pleno do Tribunal, que a atividade finalística do Tribunal estaria no julgamento ou no sancionamento do gestor. Transitado em julgado, não teríamos mais matéria final a deliberar. Esse processo daí em diante seguiria o seu iter administrativo normal. É nesse sentido que eu me manifesto, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Por Vossa Excelência, senhor presidente. Por maioria de votos, aprovado. Senhores, eu trago para relatar também o processo TC 14.908/2018 do Fundo Municipal de Saúde de Atalaia, possuindo como responsável a senhora Michele da Silva Oliveira, relativo ao envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2014, processo com notificação do gestor, não apresentou defesa, portanto, sem parecer do Ministério Público de Contas. Trago também o processo TC 7742/2015 do Fundo Municipal de Previdência Própria de Murici, possuindo como responsável o senhor João Eudes Araújo Calheiros, relativo ao envio intempestivo da quarta remessa do SICAP, relativo ao ano de 2014, processo com notificação do gestor, este apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas, da lavra do Dr. Rafael Alcântara,
opinando pelo não acolhimento da defesa e consequente aplicação de multa. E trago por fim o processo TC 15482/2012 da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, possuindo como responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei, relativo ao não envio de contrato com a empresa Dental Palmeira. Neste processo, houve notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de Contas da Primeira Procuradoria de Contas, opinando pela prescrição da pretensão punitiva e arquivamento dos autos. Eu estou pedindo vênia para discordar do Ministério Público de Contas quanto a este último parecer e estou aplicando multa aos gestores de 100 falsos, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 2, da Lei 5.604/94, assim como dos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, em razão do não envio ou envio intempestivo da documentação, votando também por cientificado inteiro teor ao FUNCONTAS para fins após o trânsito em julgado, para fins do pagamento da multa que lhe foi imposta, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implica em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. Assim é como eu estou votando, senhores. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, em relação ao processo 7742/2015, em que há parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa e aplicação da multa, eu ratifico o parecer no sentido de que seja aplicada a penalidade. Em relação ao processo 15482/2012, em que há parecer ministerial no sentido do reconhecimento da prescrição, eu leio aqui o trecho da manifestação do colega no sentido de que o fato sob apuração, violação decorrente do não envio do contrato com a empresa Dental Palmeira, teve o processo TC deflagrado em 10 de outubro de 2012, mas a manifestação processual ficou paralisada até 26 de janeiro de 2016, quando foi determinada a citação do gestor. E aí, nesse caso, ele aplica a regra do artigo 1º, parágrafo 1º, no sentido da prescrição intercorrente, e eu ratifico esse parecer. Por fim, com relação ao processo 14.908 de 2018, como ele não passou pelo Ministério Público, eu fico sem condições de me manifestar contra a prescrição sem ter acesso aos autos, senhor presidente. Não há prescrição, eu estou aplicando multa em todos, tá? Ah, perdão, então. É de 2018. O 14.908 de 2018 foi pela aplicação de multa e não passou pelo MP porque não houve defesa. Não houve defesa. Perfeito, então me perdoe, eu pensei que era pela prescrição, senhor presidente. Então, nesse caso, em relação ao 14.908, o Ministério Público concorda e manifesta-se também pela aplicação da penalidade. Então, em resumo, o Ministério Público tem a manifestação no mesmo sentido do eminente relator, com exceção no processo 15.482 de 2012, em que há a manifestação pela prescrição intercorrente de 3 anos, tendo em vista o lapso entre o início do procedimento e o despacho que determinou a citação do interessado. É o parecer, senhor presidente. Tem discussão. Senhor presidente, uma dúvida. Esse 15.482 de 2012, Vossa Excelência não foi pela prescrição, é isso? Foi esse que discordou? Exatamente. Nós entendemos que a abertura do processo não é causa interruptiva da prescrição, razão pela qual permanece fluindo o prazo prescricional quinquenal, prazo de 5 anos. Primeira causa interruptiva seria a notificação do gestor, que somente ocorreu. Nós consideramos a data da juntada, porque não há o AR nos autos, é o comparecimento espontâneo supre. Então, somente ocorreu no dia 15 de março de 2016. Decorreu o prazo de 3 anos da intercorrente, mas nós entendemos que esse prazo não se aplica porque não tínhamos uma causa, não tínhamos uma relação jurídica processual. Mas, além disso, existem todos os argumentos da Lei 9.873
mencionando, a gente faz uma interpretação sistemática do artigo 2º, no qual, se nós aplicarmos o inciso 1, se acaba declarando a inutilidade do inciso 3 e do inciso, se puder. Nós temos os marcos interruptivos pela Lei 9.873. Primeiro, o inciso 1 é pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital. Nós temos no inciso 2, por qualquer ato inequívoco que importa a apuração do fato. Inciso 3, pela decisão condenatória recorrível. Inciso 4, por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória. Se nós entendermos que o inciso 2, qualquer ato inequívoco, e esse qualquer ato inequívoco, a abertura do processo seja um ato inequívoco de persecução da pretensão, nós declaramos a inutilidade do inciso 1 e declaramos a inutilidade do inciso 3º, que são também atos inequívocos de persecução. Existe uma máxima da hermenêutica, segundo a qual o legislador ele não se utiliza de expressões inúteis, né? Ora, se ele não se utiliza de expressões inúteis, ele também não vai criar dois incisos com utilidade nenhuma. Razão pela qual a interpretação que mais nos afigura como possível de extrair a vontade do legislador é de que o artigo 2º ele traz dentro de uma topologia em que o primeiro ato seria essa notificação ou citação. Durante o curso do processo, qualquer ato inequívoco interromperia e a sentença condenatória também interromperia. E aqui eu cito, não vou, se puder voltar para mim, por favor. Aqui, né? Eu cito que essa lei ela é de 99, tá? E no ano de 10 anos após, o legislador federal reformou a lei para introduzir, além da citação, a notificação. Ora, se qualquer ato inequívoco importa interrupção, a primeira pergunta que se faz de quem não participou do processo legislativo é por que 10 anos após ele alteraria aquela norma para incluir a notificação pessoal também do gestor como causa interruptiva, se eu tenho uma regra genérica de que qualquer ato inequívoco interromperia. Então, isso apenas reforça a ideia na gente, do nosso gabinete, de que a interpretação puramente literal do texto, ela não é capaz de nos fornecer qual era a verdadeira intenção do legislador naquele momento, né? E nós buscamos retirar esses aparentes conflitos através dessa interpretação lógica ou sistemática, uso dessas técnicas de interpretação. Por isso que o doutor Ricardo ele citou o processo civil, que não pode ser utilizado como parâmetro, e eu concordo plenamente que o processo civil não pode ser utilizado como parâmetro no momento em que a gente fala que a relação jurídica processual, ela, antes dela, né, não poderia incidir a prescrição intercorrente, antes do surgimento de uma relação jurídica processual. Mas me parece que é uma questão de lógica do próprio sistema jurídico, é uma questão que nós extraímos diretamente do texto, né, que extravasa essa compreensão do próprio Instituto Relação Jurídica Processual, do próprio Instituto Prescrição Intercorrente, que, como muito bem mencionou o conselheiro Anselmo, são conceitos jurídicos indeterminados, né, que cabe ao intérprete conformar ou complementar esse conteúdo
através da interpretação ou a partir do texto legal. Então, as discussões elas são mais e com o tempo o doutor Ricardo ele vai poder ficar a par de todos os argumentos que nós utilizamos para refutar algumas teses que são colocadas pelo Ministério Público de Contas. Razão pela qual eu estou pedindo vênia para discordar, especificamente quanto ao processo 15.482/2012 e aplicar a multa em 100 UPFAOs. Em discussão... Senhor presidente. Continue em discussão. Desculpe ainda seguir esse tema. Doutor Ricardo. Oi. Tentando recordar, porque foram vários processos, né? O porquê que o senhor reconhece como a prescrição intercorrente desse processo, o 15.482, qual é a questão? Qual foram os marcos utilizados? Excelência, eu reconheço nesse caso, com base no artigo 1º da Lei 9873, sim, que ele prevê o início do prazo... Perdão, deixa eu retomar aqui o fio da meada. 15.482, não, já foi a voz. Né? O conselheiro Rodrigo ele entende que antes da citação não poderia haver o reconhecimento da prescrição intercorrente. Seria decadência. Tá. Não é isso? A partir do texto da lei. A partir do texto da lei. Esse é o entendimento do conselheiro Rodrigo. Eu entendo que a partir do momento em que ocorre qualquer ato que importe a apuração do fato, e nisso eu entendo que a própria abertura do procedimento já corresponde a isso, eu já poderia aplicar intercorrente. Então, basicamente, a diferença do entendimento é que, no meu entender, aquele prazo de 5 anos que a administração tem para aplicar a penalidade a partir do momento do ilícito, ele é interrompido com a abertura do processo de fiscalização. Essa abertura fundamentada no artigo 2º, inciso 2, no meu entender. Para o conselheiro Rodrigo, só vai interromper pela primeira vez com a citação, com base no artigo 2º, inciso 1. Já que para ele só poderia haver, então, essa interrupção inicial com a citação, ele não aplica a intercorrente. Para ele, a intercorrente só pode ocorrer após a citação. Então, 2 pontos. Primeiro, quando eu falo em intercorrente, eu falo uma prescrição que ocorre durante o procedimento, após a sua instauração, e eu repito que eu não vejo problema algum em considerar como marco interruptivo a abertura do processo com base no inciso 2, pela simples razão de que eu não tenho como utilizar, nesse caso, a intenção do legislador. Eu não posso tentar imaginar o que o legislador federal, que criou uma lei para o poder de polícia no âmbito da administração pública federal, quis em relação aos tribunais de contas, porque simplesmente essa lei não é dos tribunais de contas. Nós estamos diante de uma lacuna. Diante de uma lacuna, a gente tem o dever de encontrar uma norma que possa ser aplicada por analogia e há que haver uma adaptação. Por isso que essa adaptação ela nunca vai ser perfeita. E quando é que ela será perfeita? Quando a gente tiver uma norma específica que trate da prescrição nos tribunais de contas. Diante desse caso, e até se quiser fazer um paralelo com o processo, não é que eu não queira aplicar, até para o artigo 15 a gente sabe que o processo poderia ser aplicado, mas nesse caso específico a gente não pode criar uma norma, conjugando o processo civil com o processo administrativo e assim por diante. E no próprio processo civil, a data considerada para interrupção da prescrição não é a data da citação. A citação interrompe, mas é a data que determina a citação, que retroage a data da propositura da demanda, que é quando inicia o processo, ou seja, que é o que a gente está defendendo aqui. E essa data só não vai ser cumprida se, porventura, houver um atraso na citação por responsabilidade do autor da demanda. Então, nesse caso, aí não ocorre a retroatividade e aí sim considera-se não a citação, mas a data do despacho que ordenou. Então, não há uma incongruência em nós considerarmos que o início do procedimento interrompe. Isso é natural no processo civil e isso também me parece natural nesse caso daqui, neste caso do procedimento. Para mim, é um ato inequívoco que importe a apuração você ter um ofício do FUNCONTAS que é protocolado no tribunal e que diz que lá vai começar e que lá o gestor não cumpriu determinada providência. A partir desse momento, para mim, já interrompe o prazo de 5 anos. Essa é a minha perspectiva. Eu não acho que haja essa incongruência. A ordem dos incisos, isso deve ser a particularidade dessa lei que não foi, repito, criada para essa perspectiva. E a gente não vai chegar aqui a um consenso justamente por isso, porque não é uma lei criada para a nossa realidade. A gente ajusta. Tanto é que antes o conselheiro Anselmo, salvo engano, defendia o posicionamento TCU, não é verdade?
mas agora, com base no julgamento supremo e vários entendimentos, o tribunal chegou ao consenso de que se aplica essa lei, Com base na mas o súmula. mesmo entendimento anterior não seria aplicado. Com base na súmula. Foi simulado, né? Mas eu acho interessante a gente ter a definição. Se houve a definição, vamos tentar trabalhar com ela. Então, assim, eu entendo a posição do conselheiro nesse sentido, mas eu acho arriscado também, e aí a gente pode até utilizar como elemento de interpretação, a realidade específica do Tribunal de Contas. No processo civil, eu tenho uma regra que diz que retroage a data da propositura. Aqui eu não tenho. Se eu for considerar apenas, realmente, o despacho que ordena a citação, eu vou aqui ir contra a ideia